Então, você sabe que no latim, príncipe quer dizer primeiro. Todos nós que cremos no Senhor, nós somos filhos do grande rei. Nós somos herdeiros do Todo-Poderoso. Mas o que acontece? O problema do engano é que ele é enganoso. E aí, você vai sendo levado, você vai saindo sem perceber, muitas vezes sem se dar conta, que lentamente você está saindo do lugar que é seu. Você está deixando o lugar vago. Está se distanciando dos marcos antigos. Está deixando para trás aquilo que sustenta tudo. Porque nenhuma árvore pode ser maior, pode crescer mais do que as suas raízes. As paredes de uma casa, a estrutura de uma casa, tudo que vem depois do alicerce não pode ser maior do que o alicerce. Se nós deixamos os fundamentos, o que vem primeiro, nós saímos do único lugar seguro. O que sustenta tudo são os fundamentos. Quando você sabe de quem você é filho, como pensa o seu pai, o que esse pai estabeleceu, nós nunca vamos ser maiores do que o nosso pai. Ele veio primeiro, ele sempre existiu, e o que ele pontuou para nós, como segurança, como princípios eternos, fundamentos que sustentam tudo, nós não podemos nos distanciar disso, abandoná-los e achar que vamos permanecer. Tem uma história que dizem que é real, que é verdadeira, que um almirante da Marinha Americana estava num treinamento lá, não vou lembrar os detalhes, não importa. Mas ele viu uma luz à distância e, achando que era um navio russo, ele então dá uma ordem que imediatamente mude a sua rota e se desvie e saia do caminho. E aí, então, a resposta foi que era ele que tinha que mudar e desviar. E ele, então, se sentiu insultado e disse: você sabe com quem você está falando? Eu tenho acesso direto ao presidente, eu sou dos Estados Unidos da América e tal, como dizem alguns judeus, né? Que eles, às vezes, eles se perguntam como que os americanos são a maior potência mundial, porque diz que todas as experiências que eles têm é sempre essa: eu sou um cidadão americano e por isso eu tenho esse direito e eu tenho que fazer isso e aquilo. Às vezes até de forma insana, há uma cultura tão forte que eles simplesmente, mesmo estando desalinhados, eu sou um cidadão americano. Veja que quando uma pessoa
aí já tem um lado desequilibrado. Mas quando ela tem convicção do que ela é, do que ela representa, ela se posiciona. E aí, quando ele fala que ali tem um almirante americano e tal, a voz vem de lá, e eu sou um farol, e se você não mudar imediatamente, você está em rota de colisão. E nós temos que entender que princípios são faróis, que somos nós que temos que mudar e nos adaptar. Ele não vai sair do lugar. Ou seja, não é o farol que vai morrer, é quem está naquele navio, que vai colidir com algo que é imutável, não pode sair do lugar. Nós, muitas vezes, na imaturidade, botamos na cabeça que Deus vai entrar no nosso sistema, na nossa modernidade. Mas ele deixa isso muito claro, que somos nós que temos que nos alinhar com ele. Porque os princípios não vão morrer. Nós é que morremos quando desonramos os princípios e passamos por cima deles. A Bíblia diz assim, ó: não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. E aqui ele não está falando dos nossos pais biológicos. Ele está falando daqueles que entenderam sobre valores e princípios e se firmaram neles e construíram uma história sólida, uma civilização sólida. E aqueles que se rebelaram nem existem mais. Quantas civilizações que desapareceram? Porque à medida que elas foram se distanciando dos faróis, elas foram sendo imersas em trevas e elas simplesmente elas desapareceram e foram sendo destruídas por dentro. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Todo mundo pode se encontrar nessas encruzilhadas. Eu penso que as nações, neste momento, estão nessas encruzilhadas. E quando você está na encruzilhada da vida e você não sabe o que fazer, vem a resposta de Deus. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. E agora perguntem pelos caminhos antigos. Vocês não sabem o que fazer, para onde ir? Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Vocês estão achando que crescimento é mudar tudo, é destruir e se afastar dos faróis, que são os princípios. E vocês estão se destruindo, porque vocês não estão entendendo que os princípios nunca vão morrer, porque eles vieram de Deus. Mas você vai morrer. Quando você não os honra,
e desonra, você é quebrado. Porque é como uma casa que cresce mais do que o seu alicerce. Uma construção que é maior do que o alicerce. Ela vai cair. Quem nunca ouviu falar de prédios desabarem? Porque a estrutura que foi levantada foi maior do que o alicerce. Se o alicerce não for maior do que aquilo que está sendo levantado, vai desabar. O que sustenta tudo são os fundamentos. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Não é o que muita gente tem feito? O Senhor está dizendo, ó, só tem um caminho. Volta para o que sempre funcionou. Voltem para os marcos antigos. Vocês estão destruindo os marcos antigos e achando que vocês vão construir uma nova civilização, famílias adaptadas, diferentes das que Deus determinou, uma vida desequilibrada daquela que Deus determinou. E vai terminar bem. E ele está dizendo, não, não vai. E aí ele está dizendo, ó, vocês estão perdidos nas encruzilhadas da vida, voltem. Não, não seguiremos. Ó, coloquei sentinelas entre vocês. E disse, prestem atenção ao som da trombeta. Então Deus está dizendo, ó, você não pode alegar que não sabe. Eu coloquei sentinelas. Tem sentinelas. Tem trombeta tocando. A palavra está sendo pregada. Você não pode dizer que não sabe. Pode ser que muitos silenciaram, mas ainda tem sentinelas, gente que está lá, ó. Está firme vigiando. Tem o som da trombeta, preste atenção ao som da trombeta, ó, está tocando. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Nós não vamos dar atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a vocês. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo. Quer dizer, não está na graça, é desgraça, falta da graça, é só desgraça. O fruto das suas maquinações, quer dizer, invenções, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Ele está dizendo, ó, os seus incensos, tudo que vocês oferecem, que parece ter uma estética, mas os seus holocaustos não são aceitáveis. Nem me agradam as suas ofertas, porque o principal, estão tentando fazer algo aqui, sem ter o quê? O princípio. Vocês abandonaram as primeiras obras, as primeiras coisas. Vocês saíram da posição de príncipe, de primeiro. Vocês não querem mais seguir o caminho
que já foi trilhado pelo seu pai. Assim diz o Senhor: estou colocando obstáculos diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. O Senhor está dizendo, escuta, às vezes você não está se dando conta que os obstáculos, você está, às vezes já morreu de expulsar, né? Está quase morrendo de tanto expulsar. E foi o próprio Deus que colocou o obstáculo, obstáculos. Porque Ele está dizendo, assim você não pode seguir e dar certo. E você está vendo famílias perecerem, seus amigos, seus vizinhos estão perecendo. Por quê? Porque eles estão ignorando os fundamentos. Aí eu estava indo agora de manhãzinha, fazendo algumas anotações, né? Estava ali naquele devocional e pedindo onde cheguei aqui. Outro dia eu falei isso, vamos lembrar um pouquinho. Bom, quando você lembra da oliveira, você lembra do óleo, da videira, você lembra do vinho, da figueira, você lembra de pão. Na Bíblia. É assim que ela apresenta. O Senhor teve fome e foi procurar figos na figueira. Aí, quando a gente volta para o princípio, que a Bíblia explica a Bíblia, você vai ver que o homem, ele quando permite que a cobiça tome conta dele, que os seus desejos prevaleçam e não os princípios, não o que Deus já havia falado e determinado, ele agora, cego, o homem cego, o que ele faz quando a pessoa está cega? Ao invés dela estar tomada pela sua consciência, ela está cega. Ela vai se vestir de folhas de figueira. Se você já lidou com folhas de figueira, se é da roça e faziam doces de figos, você deve se lembrar o quanto tinha que ter cuidado, porque é certo que Adão e Eva estavam feridos, assados, principalmente nas suas áreas púdicas, com certeza bem machucadas. Por quê? Porque folha de figueira, ela queima, ela corta e pode deixar até em carne viva a sua pele. Ela machuca. Então eles deviam estar bem machucados. Quando você fala de travestir, você está falando de você se vestir do oposto do que você é. Você altera. Você é um disfarce. Então, certamente, quando o homem olhou e viu que era bom para comer, é bom para vestir, né? Só que, quando ele vestiu, fez aquela roupa de figueira, na verdade, ele não vestiu, ele travestiu, né? De uma coisa que ele não era. E é o que muitos têm feito. Têm se travestidos, estão travestidos das suas necessidades e desejos. Se vestiram, né, daquilo que é o oposto do que eles são e foram criados para ser e ocupar, né, o lugar que foi determinado já por Deus, um lugar de excelência, um lugar de honra.
Tanto que você vai ver que a Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus, não do poder de Deus. Porque a glória de Deus representa um povo Cristo. Porque Cristo é a glória de Deus. Então, a terra é tomada pela glória de Deus. Pelos Cristos, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Cheia da sua glória. Porque quem entende isso aqui é a glória de Deus, se torna a glória de Deus. É possível ver aquilo que o glorifica, que é Cristo. Então, muitos estão travestidos do desejo e não da consciência do espírito. Lamentavelmente. A minha roupa não diz quem eu sou, mas muitas vezes como eu gostaria de ser tratada, vista. Às vezes a nossa roupa não é a nossa melhor tradução, mas o nosso melhor disfarce. O que você está vestindo não traduz você, só disfarça. Né? Como você quer ser visto, né? O melhor disfarce ou a melhor mentira, né? E o homem, ele se enganou que ele podia se vestir de folhas de figueira e cobrir-se. Ele tentou cobrir a sua nudez, as suas vergonhas. Só que de forma o quê? Humana, natural. Ele tentou se cobrir usando os seus métodos, aquilo que para ele ia funcionar. Né? E aí essa roupa, ela não diz o que eu creio, mas a impressão que eu quero causar. Ele queria que parecesse que ele estava coberto. Mas ele estava se machucando. Ele estava todo ferido, certamente, para cobrir aquelas vergonhas, suas áreas púdicas, que deveriam estar cobertas de maneira correta, elas estavam sendo cobertas por aquilo que machuca. Porque o que começa no homem não termina em Deus. E da carne nada se aproveita. Bom, o que eu quero que as pessoas pensem a meu respeito, muitas vezes, né, eu vou me travestir de algo, ao invés de eu permitir que elas realmente me conheçam, eu vou insistir em me cobrir, de maneira que eu só estou me machucando. Porque o que eu estou usando, aparentemente pode até parecer que está cobrindo alguma coisa, mas está ferindo mais do que outra coisa, né? Então é aquela história, né? Você se traveste de algo porque é o que você quer que as pessoas pensem a seu respeito e não que conheçam. O objetivo de muitas pessoas é só cobrir as suas vergonhas e nunca mudar.
Se eu cobrir, eu esconder, está tudo bem. E aí ela tenta vestir algo que parece que está tudo bem. Né? Ninguém quer vestir o que não promove, né? Então ele vai tentar criar um meio de promover, de criar uma imagem, uma visão de que está tudo certo. Mas aquilo, na verdade, está machucando mais, está estragando com tudo e não está funcionando de jeito nenhum. O que Deus teve que fazer? Ele teve que tirar aquela roupa, a roupa da carne, a roupa improvisada e vesti-los do quê? Vesti-los do sacrifício. Vesti-los do que traduz a imagem de Deus. E o que traduz a imagem de Deus é o sacrifício, é a santidade, é a entrega, é a cristandade. É por isso que você vai ver que ele vai matar um animal, vai pegar a pele e vai fazer roupas para eles. Então ali você vê ele apontando para onde? Para Cristo. A única maneira de eu me cobrir não é me travestir, é me vestir da roupa que é Cristo. Que é sacrifício, que é entrega, que é cristandade. E para isso, tem que ter, não tem como, tem que ter sacrifício. E muitas vezes é tudo que uma pessoa não quer, ela prefere continuar se machucando, travestida de algo que não traduz quem ela é de jeito nenhum, mas ela quer parecer, tentar mostrar que sim, e vai vivendo a vida assim. Vestida do oposto, né? Travestida, que quer dizer você está com uma roupa que não é a sua, com uma imagem que não corresponde quem você foi feito para ser, a pessoa que foi feita na eternidade. Mas eu estou coberto, está tudo escondidinho aqui, o povo está acreditando. Eu só venho, arranca aquilo, derrama sangue, porque para um animal, para arrancar a pele, teve que matar o animal. Para nós sermos cobertos, Cristo teve que ir àquela cruz. E agora nós nos vestimos de Cristo. E para a gente vestir essa roupa, demandou sangue derramado. Entrega. Não tem outro jeito. Ou é assim, ou é só engano. Não tem. Eles estavam se cobrindo do seu apetite. E Deus veio e foi cobri-los da sua renúncia. Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse assim, ó, se o grão de trigo não morrer, se não morrer não produz nada, mas se morre, se não morrer, não vira nada, não passa daquilo. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. Ele estava falando dele. E sabe o que a gente vê acontecer? As pessoas continuam se vestindo dos seus apetites,
dos seus desejos, das suas paixões, estão se machucando, estão se ferindo, mas se contentam em convencer. E o Senhor está nos oferecendo uma roupa de verdade. E Ele dizendo, você não tem que ficar aí se machucando desse jeito, vestido com uma roupa ou travestido do oposto do que você é, do que você foi criado, saindo da posição. Gente, olha para a história, ninguém lembra de quem cedeu. A gente só lembra de quem resistiu. Olha para a história. Os que resistiram bravamente, os que permaneceram, os que defenderam a coisa certa. Deus não se move. Deus não se move. E quanto mais o homem se move na direção oposta de Deus, mais infeliz ele fica. Quando nós tocamos nestas leis, nesses fundamentos, elas não vão morrer. Nós é que morremos. Nós vamos morrendo aos poucos. Não é o que está acontecendo com o mundo, com as pessoas? Ansiedade, depressão, suicídio, desespero, angústia. As pessoas estão morrendo aos poucos. Com as suas roupinhas de figueira, estão se cortando, estão assadas, estão em carne viva. Mas elas estão insistindo nisso. Elas estão indo para o oposto do que Deus deixou claro, estabelecido para todos nós. O homem, quando toma rumos errados, a primeira coisa que ele faz é suas folhas de figueira, que sempre vão machucar. E só Deus pode arrancar o que está nos machucando, as nossas obras mortas, carnais, essas vestimentas que não nos representam, não, mas nós queremos insistir num negócio que nos leva para longe do que fomos criados, gerados. E aí as pessoas perguntam por que elas estão tão infelizes, estão mal, não estão bem. Mas por quê? Elas estão tentando encontrar alegria em satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, dando tudo à sua carne. Você não vai. Você só vai se machucar. Aí nós vamos tentar mostrar que está tudo bem, só que as nossas justiças são como travos de imundícia, são folhas de figueira. Não cobre nada e ainda machuca. Não nos liberta, não nos recompensa em nada, não nos promove, não nos levanta, não nos deixa mais inteligentes, mais produtivos, mas mais frustrados, carentes, cansados, machucados. Porque o Senhor está aqui, ó, mostrando para mim o caminho. Ele está deixando claro, ó os marcos antigos. Ó. Não tira, não. Ninguém está mais feliz agora. Está todo mundo mais estressado e cansado.
tudo que foi apresentado para melhorar a nossa vida está roubando mais nosso tempo, nossa energia, nossa atenção, nossa saúde. As pessoas estão saindo cada vez mais do único lugar seguro, que é onde Deus vem em primeiro lugar, e você, como um filho, como um príncipe, ocupa o seu lugar e é guiado pelo seu pai. Porque há uma cultura que o seu pai estabeleceu, há um padrão. E você sabe que você só tem que seguir. Porque tudo já foi bem estabelecido. Ele já colocou os alicerces. Não é o que está escrito? Deles são os alicerces da terra. É o que está escrito. Não adianta você tentar pegar o que o mundo diz que funciona. Nunca funcionou, não vai funcionar. Lá no Éden, quando o homem fez por conta própria, já deu tudo errado. Será que a gente não vai aprender, não? Nossas obras não servem para nada se elas não forem dirigidas, norteadas pelo nosso Pai eterno. O que começa no homem não termina em Deus. O que começa na carne não termina no espírito. Da carne escuta o que o espírito diz. Da carne nada se aproveita. Tudo que você fizer na carne, você vai perder tempo, energia, vida, oportunidades, portais. Você vai perder sua paz, você vai perder sua alegria, você vai perder energia, provavelmente a sua saúde, e se facilitar, pode perder sua eternidade. Nós temos que voltar, nós estamos, está na encruzilhada da vida, volta para os marcos antigos. O que você for construir tem que ser em cima desse alicerce, que é Cristo. Para com esse negócio de folhinha de figueira. Você só vai se queimar, se assar todo. E enquanto você não recorrer a Deus para Ele te vestir da maneira certa, que é Cristo, enquanto você não se veste de Cristo, você fica vestido de folhinhas de figueira, que não cobre nada e só machuca. Não resolve o seu problema. É um engano. Mas você quer parecer para os outros que você está coberto. Que o que você fez cobriu, está tudo certo. E Deus está mostrando para você. Você pode até achar que você está coberto, mas você está se ferindo mais e não... Se você olhar, é só você pegar a folha de figueira e ver como é que você cobre, como é que você se cobre, como é que ele amarrou aquilo lá, e se machucando todo. Porque as obras da carne, elas nos ferem, elas nos machucam, porque elas só atrasam a nossa vida e nos adoentam. Toda vez que uma pessoa entra na carne, o que ela faz? Ela tenta resolver alguma coisa na carne, ela não resolve nada, ela só piora.
só piora. Você quer mudar um filho na carne, você quer mudar um cônjuge na carne, você quer mudar as pessoas na carne, você quer resolver um problema financeiro na carne, você quer resolver um problema sentimental na carne, você quer, ou seja, você está travestido de seus desejos, seus apetites. Né? É bom para comer, é bom para vestir. Não é nem bom para comer, nem bom para vestir. Porque Deus falou, não é para comer, quanto mais meu filho comeu, agora ainda vai tentar se vestir, se cobrir. Está se cortando todo. Aí você vai lá comer de um negócio que não é para você comer, ou seja, você vai se envolver com uma coisa que não é para você, e agora você tenta se vestir disso, se cobrir com isso. Isso só está te ferindo. Não tem cobertura se não for Cristo. Tem que matar o animal, derramar o sangue e fazer roupas de pele. Pele do animal, é a pele de Cristo, é o Espírito de Cristo, é a mentalidade de Cristo, é o padrão que é Cristo. Teu olhar tem que ser de Cristo, suas atitudes, seu comportamento. Que se traduz em quê? Em santidade, em renúncia, em sacrifício da carne. Eu sacrifico a minha carne, eu aprendo com o Senhor. Eu não vou dar o que a minha carne quer, porque toda vez que eu dou o que a minha carne quer, ela me põe em problemas. O que eu como da indigestão, o que eu visto me assa todo, me queima todo. Volta os marcos antigos. Nós precisamos voltar aos marcos antigos. O que sempre funcionou? Deus em primeiro lugar, o que Ele determinou, a família, o equilíbrio familiar, o servir, o que Ele disse que é o certo, que é como as coisas vão funcionar perfeitamente. Toda vez que eu invento, que eu saio disso, nada fica melhor na minha vida. Por isso que o Senhor estava aqui repreendendo, ainda se você continuar lendo o texto em Jeremias, depois ele começa a anunciar o exílio. Ele começa a falar do que ia acontecer. Por quê? Porque ele tá chamando o povo, voltem para os marcos antigos. Nas encruzilhadas, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Às vezes você está fazendo pergunta, o que eu tenho que ir? Às vezes você acha que você tem que ir para frente, Deus está dizendo, não, você tem que voltar para os marcos antigos, para aquilo que sempre funcionou. É para a verdade. É parar e tomar decisões que refletem Cristo. Se não reflete Cristo, é folha de figueira. São folhas de figueira. Marcos antigos, não removam os limites antigos. Não mude de lugar os antigos marcos. Deus demarcou muito bem. Ele botou limites. Ele mostrou, é isso aqui que funciona. Lá, fez homem, mulher, disse agora, multipliquem-se, dominem, governem, cultive a terra. E só uma coisa, pode comer de tudo que está aí, mas não da árvore do bem e do mal. O dia que você
comer daquilo que traduz a sua cobiça, os seus desejos, as suas vontades, você vai morrer. Você vai morrer. E as pessoas vão ignorando o que está lá, né? Que já está lá, vai para o princípio, techuvá, vai para o princípio, onde tudo começa. Como que Deus deixou claro que as coisas funcionam, elas vão funcionar assim. Não, mas olha o engano. Eles vieram de Deus, foram feitos, o homem, nós viemos de Deus, fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas olha o que o diabo faz você acreditar. O dia que você comer disso aqui, você vai ser como Deus. Ele conta, né? Ele distorce de uma maneira que a pessoa fica cega. Eles não precisavam de nada. É isso que cada um de nós temos que entender. Nós precisamos entender que nós já temos tudo. Todo mundo já nasceu rico, já nasceu cheio, ninguém nasceu vazio. Propósito é a finalidade de algo. Todo mundo já nasceu. Pronto. É só acessar agora, é só acreditar. Mas aí nós fomos deformados, quando a gente ainda era pequeno, nós pequenininhos já estavam nos dando folhas de figueira, nos dando do fruto que não alimenta nada e nos vestindo de folhas de figueira. E muitos cresceram acreditando que é isso, e estão tudo feridos. Estão machucados. E agora nós precisamos voltar para o que fomos criados, gerados. Que nós já fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós já recebemos o poder para sermos frutíferos, para multiplicar, para dominar, para governar, e não sermos dominados nem governados por nada. Em Cristo, nós estamos cobertos. Nós não precisamos mais nada. É só seguir o que já nos foi determinado. Vencido, conquistado, dito, acreditar no que já foi dito. Você é filho, você é um príncipe, é uma princesa, são filhos e filhas do Deus Altíssimo, herdeiros, lavados e remidos no sangue do Senhor, são a justiça de Deus, estão limpos pela palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Paulo disse para os Gálatas: quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram no Espírito e agora estão indo para a carne. Quem enfeitiçou vocês? Ou é pelo Espírito, ou é derrota. Porque o que começa no homem não termina em Deus. O que começa na carne não vira espírito. O que você começou, Deus não vai terminar. Da carne nada se aproveita. De novo, da carne nada se aproveita. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Como é que vocês começam no Espírito e agora acham que vão funcionar e vão terminar bem na carne?
Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, porque o que você fez para ser salvo? O que você fez? Você só creu. E do jeito que você foi salvo é como você tem que viver, pela fé. Pela fé. Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou você se veste de Cristo, ou é só trapo de imundícia? Voltem aos marcos antigos. Eu vejo a igreja se distanciando, eu vejo muitos de vocês se distanciando da verdade. Distraídos, sem temor. Muitos pararam de cultuar. A cultura está te levando. Essa teologia, que são os profundos segredos de Satanás, está levando muita gente. A igreja está deixando de ser um lugar de adoração, de comunhão, de treinamento, para virar um lugar de entretenimento. Será que nós vamos nos vender? Será que nós vamos sair da posição de faróis? Será que vamos deixar nosso caráter ser corrompido e vamos nos mover? Estamos sendo levados e nos acostumando com tudo que está acontecendo aí. Está entrando por vídeos que você vê, conversas que tem, o que você ouve, o próprio espírito do tempo. E as pessoas estão se distanciando dos marcos antigos. Homens que não querem mais serem os homens que a Bíblia ensina, as mulheres que a Bíblia ensina, pais, os homens, os pais não querem mais ser pais, educar. E é só, eu não tenho tempo para nada. Ei, seria bom que você começasse a voltar para os marcos antigos, a encontrar tempo para o que é relevante, porque não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Isso vai te destruir. Você vai subir a montanha errada, vai fazer 1 milhão de sacrifícios e vai descobrir que foram em vão. Porque ou você constrói no fundamento, que é o Senhor, ou tudo que você levantar vai ruir. Porque Deus não se move, Ele não vai entrar no meu sistema. Não é porque tem leis, não é porque o mundo defende. Nós somos a igreja do Senhor. Nós falamos a língua do céu, a constituição do céu, o padrão do céu, a cultura do céu. Jesus vai voltar. Isso é fato. E será que Ele vai nos encontrar imóveis, faróis, que são imóveis? Ou nós estamos lentamente nos distanciando dos marcos antigos da verdade? Vamos orar. Meu Deus, nesta manhã maravilhosa, eu louvo o Teu nome por Sua bondade e fidelidade. Consagro esta manhã ao Senhor e que possamos sair daqui num outro nível e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Toca, fala,
mostra, revela, discerna, tira as vendas, toca no profundo, no cerne da alma e traga o conhecimento revelado, que religião e rituais não podem nos dar, mas um conhecimento da verdade que é o Senhor. A verdade é o Senhor. Jesus, o Senhor é a verdade, é a palavra, é o Logos. O Senhor é a glória de Deus e nós estamos aqui para encher a terra da sua glória, são vários Cristos iluminando. Que a tua palavra continue ecoando fortemente nos corações. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos. Eu repreendo todo ataque contrário à tua palavra nas mentes contra a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Fala, traga um conhecimento revelado, profundidade e maturidade. E assim o teu nome será honrado e glorificado. Obrigada por tudo, Jesus. Seja conosco. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.